Vocês acham que hoje, talvez, a igreja evangélica, algumas igrejas, precisariam de uma reforma, já que a gente identifica muito, assim, até em relação a características da igreja católica naquela época, principalmente se tratando das indulgências, né? Indulgências, que seria comprar o lugar no céu, comprar bênçãos. O que vocês acham sobre isso da igreja? E foi exatamente isso que eu estava falando com o pastor Gidiel aqui enquanto o filme passava, que algumas igrejas evangélicas estão fazendo coisas até piores do que a igreja dominante fazia naquela época, não é? Então, vale dizer aqui que a nossa abordagem é uma abordagem histórica, também religiosa, mas a gente queria contar um pouco da história da Reforma Protestante, porque a Reforma aconteceu por causa do distanciamento da palavra de Deus. Então, qualquer igreja hoje, no século XXI, que se distancia da palavra de Deus, certamente precisa voltar a palavra, ou seja, voltar à reforma. Nós precisamos de mais Martins Luteros aí, né, no nosso século XXI. Né? A gente queria que vocês fechassem com a palavra de vocês. Deixa eu fechar aqui, depois passo para o Gidiel, que eu acho que ele vai falar uma coisa importante. Veja aqui, meu bem, eu tenho hoje uma preocupação muito grande. Porque tudo aquilo que se afasta da Bíblia incorre no erro. Isso é fruto disso mesmo. Agora, a minha preocupação é a seguinte. No tempo de Lutero, as pessoas não tinham a Bíblia. Eles eram ignorantes porque as Escrituras não estavam ao alcance delas. Sim. Mas quando essas Escrituras foram colocadas ao alcance do povo saiu da escuridão. O povo viu a luz. Quando eu digo da minha preocupação e tristeza hoje, sabe, meu bem, porque hoje nós já temos e não queremos. O grande problema hoje é que a Bíblia está aí, gente. Está em todos os lugares, só não está no nosso coração e nem na nossa mente. Então, o grande desafio nosso hoje não é colocar a Bíblia na mão do povo, é fazer a Bíblia ser amada pelo povo, lida e obedecida pelo povo. Esse é o grande desafio do nosso tempo. E eu confesso a vocês que com a internet, com os tablets, com toda essa eletrônica, que de repente facilita tanto, as coisas estão piorando. Fica mais distante. Fica aí a minha preocupação e a minha oração. E alerta. Né? Bom, pastor Gidiel, finalize por gentileza, a gente está com o tempo bem estourado. Me dê um alento aí, então, gente. Que Deus me dê o poder da síntese aqui. Que legal, Lutero, Calvino, essa turma toda. Calvino eu admiro de montão mesmo. Eu costumo dizer que nenhum dos dois são os meus santos de devoção. Eu fico com Jesus, com a palavra. A reforma diz só a graça, só a fé, só Cristo, só as Escrituras, toda glória somente ao Senhor Deus. Então, quando a gente olha para a Bíblia, o que precisa, o que gera a necessidade da reforma é o pecado. Quando houve a divisão dos reinos em Israel, Jeroboão assumiu, dividiu ali, colocando o pecado, e Deus mandou um profeta para dizer, vai nascer um menino chamado Josias. Mais de 300 anos depois, esse menino promoveu uma reforma estrondosa em Israel. Então, a necessidade da reforma se faz onde existe o pecado. E o que tem de paralelo daquela época com a igreja moderna? Para resumir, da mesma forma naquela época, hoje tem pessoas que vivem da Bíblia, mas não vivem a Bíblia. Esse é o pecado, eles fazem uso da Bíblia para promoção pessoal e para enriquecimento pessoal. Esse foi um dos grandes problemas. A Bíblia tinha na mão de quem tinha o poder. Eles usavam a Bíblia, mas não viviam a Bíblia. Então precisa ter gente corajosa e dizer, assim diz o Senhor, quer você goste, quer você não. Em muitos casos seremos expulsos de alguns locais, mas não seremos repudiados e nem abandonados pelo Senhor. Amém. Então que voltemos às Escrituras. Louvado seja Deus. Amém. Obrigado, gente, Pensaram pela participação muito de bem. vocês. Foi maravilhoso.